Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gerson Willi. Se você ainda não me conhece, chegou por aqui por uma indicação do YouTube, quero dizer para você que nossos slides estão aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar e usar como você quiser, um arquivo editável que você aí pode estar utilizando na sua escola bíblica dominical ou também no estudo pessoal. Meus irmãos, hoje chegamos na 7ª aula deste trimestre de 2021, é o último trimestre, né? Já chegamos aqui, foi muito rápido, né? Na 7ª aula, e hoje vamos falar sobre Paulo, o plantador de igrejas, esse homem que desbravou, que andou, que fez e cumpriu o chamado a qual Cristo tinha lhe determinado, né? Atos capítulo 19, versículo 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus, ou quem deu mas Deus deu o crescimento, né? Eu fui adiantado aqui na hora de ler. A nossa verdade prática diz que a experiência com Cristo é o poderoso fator motivacional para plantar igrejas. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 6 ao 9, e também Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, e aí mais uma vez Atos capítulo 16, versículo do 1 ao 5 e o versículo 9 e 10 também. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, versículo 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Atos 13, 1 ao 3, do 1 ao 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Em Atos capítulo 16, versículo do 1 ao 5 e 9 ao 10, diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades que lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos próprios apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite uma visão, e a gente já pula aqui para o 9, né? Uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir. A gente vai ver aqui se logo depois dessa visão, procuramos, né? Que é aonde a gente observa aqui na narração de Lucas, ele também estava nessa viagem com o apóstolo Paulo. Talvez a partir daqui ele também toma esse percurso com Paulo, né? Para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E aí nós chegamos no primeiro ponto, né? Paulo, que era um desbravador. Então, Paulo recebe a chamada de Deus. A gente sabe que ele passa um certo tempo ali no deserto da Arábia, volta para Jerusalém. Ele também passou uma parte ali de volta em Damasco e foi perseguido. Eu acho que eu não coloquei na sequência, mas ele vai para Damasco, depois vai para Jerusalém. E aí a gente vai ver que depois de alguns anos o Senhor pede para que ele seja separado, ele e Barnabé, né? Mas eu deixei aqui para vocês a quantidade de locais que o apóstolo Paulo em sua viagem passou, né? Então na primeira viagem, Antioquia da Síria, Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Panfilha, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Eu não vou ficar lendo aqui todos os nomes, mas eu deixei isso aqui, né, para vocês observarem
a quantidade de locais que o apóstolo Paulo passava para pregar o evangelho. Então, na segunda viagem também ele foi fazer ali praticamente um discipulado, ver como é que estava acontecendo as coisas. Isso, inclusive, será assunto da nossa próxima aula, né? Paulo, o discipulador. E aí, na terceira viagem, a gente não colocou aqui a última viagem que ele vai preso a Roma, né? Mas ele já parte para várias outras cidades, inclusive cidades que ele já havia visitado, né? Isso, Paulo fazia isso porque ele primeiro sabia do chamado de Deus e segundo, ele se sentia na obrigação, porque uma vez tendo perseguido, né, os cristãos, uma vez sendo perseguidor dos cristãos, agora ele recebe em si essa chamada divina, né, esse mandatário de Deus para que ele vá e faça a pregação do evangelho. E então ele faz isso com muito esmero, como diz aqui Romanos capítulo 15, versículo 20, que diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, ou seja, não onde já tinha sido pregado, né? Mas eu fui pregar em outros locais que ninguém ouvia falar, para não edificar sobre fundamento alheio. Não é que Paulo esteja tão preocupado em relação a ser motivo de contenda por estar pregando o evangelho num local onde alguém já haveria pregado, mas também há um sentido aqui de ele não estar procurando serviço fácil. Ele não está indo a pessoas que já têm uma certo tipo de cultura predisposta para ouvir o evangelho. Ele vai para um local onde são pessoas gentílicas, né? Pessoas que não têm um arcabouço cultural judaico. E aí ele disse que não procura entrar em locais onde já foi pregado o evangelho, até porque para não estar levantando, né, as paredes em cima de outro edifício, né, aonde ele não tenha trabalhado. Né? Existem pessoas assim que têm uma oportunidade muito grande de pregar o evangelho em determinados locais, mas na verdade gosta de ser um pescador de aquário, né, de ir pregar em locais onde já foram evangelizados. Mas não é o assunto da nossa lição de hoje. Deixei essas três listas aqui para que vocês observem a quantidade de locais o apóstolo Paulo em suas missões ele resolveu passar. Então aqui no nosso segundo ponto, Paulo como desbravador sobre uma gloriosa obrigação, eu não li no primeiro slide, mas eu leio agora para vocês, e o segundo tópico, uma gloriosa obrigação. E aí em Efésios capítulo 3, versículo 1, diz assim: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Ele está dizendo que Deus o prendeu, o segurou, né? Ele provavelmente estaria preso nessa carta aos Efésios, mas ele está dizendo que ele é prisioneiro não de Roma. Ele não é prisioneiro de um sistema humano. Ele está dizendo que é preso de Jesus Cristo. Jesus me prendeu para que eu fosse pregar o evangelho a vocês. Eu estou preso em Jesus. Essa talvez seja uma boa hermenêutica da apresentação desse texto, né? Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vocês gentios, por vocês que não são judeus. Então, meu ministério é com gentios. Mas veja em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ele se sente compelido e impungido a pregar o evangelho por obrigação. Essa obrigação aqui não fala simplesmente de não ser voluntário, né? Mas também é sobre a perspectiva que o apóstolo Paulo sabia que existia essa função. Ele foi chamado para isso. Ele era prisioneiro de Jesus Cristo, escravo, né, da orelha furada, como a gente vê em algumas passagens, a terminologia de servo, né, de escravo, aquele que é escravo voluntariamente e recebia esse ofício para pregar. Mas veja o que ele diz: e ai de mim se não anunciar o evangelho. Por que ai de mim? Porque ele foi chamado para isso, ele não poderia desobedecer a Deus. Mas quando a gente olha aqui, imposta essa obrigação, parece que tem alguém fazendo algo com tristeza, né? Com desdém, como se fosse com constante ameaça sobre ele. Mas o apóstolo Paulo diz que, é por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se me dá vontade apenas, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ele está dizendo: eu não estou fazendo isso só porque estou sendo obrigado de má vontade, de maneira nenhuma. Eu quero receber o prêmio final, o galardão final em Jesus Cristo, de fazer isso alegremente. Então ele está dizendo que prego o evangelho com alegria, prego o evangelho
com graça, né? E aí a gente vai ver que o apóstolo Paulo é um homem cheio de ousadia e de coragem. Ousadia por quê, meus irmãos? Primeiro, ele pregava nas sinagogas, falava de um Jesus Cristo que até então ele escarnecia e blasfemava. Então ele era ousado nessa pregação, ousado naquilo que ele estava fazendo. E outra coisa, porque ele tinha coragem. É só você voltar nos slides e você observa tanto coragem de ir a público falar do nome de Jesus Cristo, coisa que muitos cristãos hoje estão sofrendo, né? Não ter coragem de falar do amor de Jesus Cristo, de pregar o evangelho. Mas Paulo não, ele era ousado em pregar e também tinha coragem, ele não era preguiçoso. E aí a gente vai ver que tudo isso acontecia porque dentro de Paulo, no seu coração, movia-se o Espírito Santo de Deus, que é o responsável tanto pela coragem, tanto pela ousadia de pregar o evangelho como o poder de Deus, tanto coragem para deixar o seu conforto, deixar uma vida que talvez poderia ser muito mais confortável, talvez não, irmãos, seria muito mais confortável uma vida de rabino, né? Uma vida de um fariseu, que tinha algum prestígio ali na comunidade judaica e agora estava deixando tudo a perder para pregar o evangelho de Jesus Cristo. A gente vai ver isso em Atos capítulo 4, versículo 31, aqui eu não coloquei a referência de Atos, né, faltou, mas é Atos capítulo 4, 31, que vai mostrar um período onde os cristãos já estavam sendo perseguidos, levados na cadeia, porém, os irmãos, a igreja primitiva, orava para esses irmãos receberem a graça de Deus, a ousadia e a coragem. Mas vamos ver aqui o que diz. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Há muitas pessoas enganadas a respeito do trabalhar do Espírito Santo. Pessoas acham que ser cheias do Espírito Santo é simplesmente manifestar uma experiência sobrenatural na frente de toda a congregação. A ousadia que nós vemos nos evangelhos não é uma ousadia mística no sentido de como se Deus estivesse revestindo você para você ser um espetáculo para as pessoas. A ousadia aqui, na verdade, é para a pregação do evangelho. Aquele que é cheio do Espírito vai fazer aquilo a qual o ofício de Deus foi impelido para que você fizesse. Então os irmãos aqui em Atos dos Apóstolos, depois de terem orado, o lugar se tremeu. E os irmãos que estavam reunidos, aqui fala de comunhão, todos que estavam naquele local, todos os irmãos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo e eles pregavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, sem temor. Eles não recuavam, iam adiante. Isso sim é o operar do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que quando o Espírito Santo reveste a gente, né, de poder, como a gente viu o batismo com o Espírito Santo na aula passada, nós não manifestaremos dons espirituais. Assim, o Espírito Santo faz, mas eu estou falando de um modelo exacerbado que nós temos observado nos últimos tempos. Né? Eu sou muito ousado para profetizar, mas eu não tenho ousadia nenhuma para dar um bom testemunho e pregar para um vizinho. Então a gente se pergunta que tipo de ousadia é essa que alguém pergunta ou fala para toda a congregação que tem, né? Então essa ousadia aqui, para nós passarmos para o próximo ponto, é uma ousadia recebida de Paulo para pregar o evangelho, para ser ousado e para sair da sua zona de conforto. O nosso terceiro ponto aqui, plantação de igreja, uma parceria. E a gente sabe que é uma parceria sinergista, ou seja, de duas pessoas, né? Tanto daquele que planta e tanto daquele que faz a obra crescer. E a gente vai ver aqui que é uma parceria do homem e de Deus, né? Então o homem ele recebe esse ofício para plantar, para trabalhar nessa lavoura. Mas a única coisa que ele pode fazer é plantar essa semente, é fazer com que essa semente esteja no local adequado, é cuidar dessa semente, é cuidar para que a semente seja lançada. Mas a responsabilidade do crescimento vem de Deus. Então o homem tem essa responsabilidade primária, né, de fazer um serviço da pregação do evangelho. No final das contas, se vai dar certo, se a pessoa ouviu, se realmente o evangelho entrou no coração daquela pessoa, o resto aí é do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, tá bom? Então veja o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 3, 6 ao 7, que é o que a gente leu também na leitura bíblica em classe, né? Ele diz, eu plantei, veja, o homem
recebe essa função, né? Apolo regou, cuidou para que essa semente fosse regada, mas Deus deu o crescimento. E veja o que ele vai dizer: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Ele não está aqui falando mal, irmãos, de Apolo, né? Ele não está aqui meio que colocando aqui uma divisão entre ele e Apolo. Ele está dizendo que a glória no final, para a igreja de Corinto, que estava ali, talvez, falando que Apolo era eloquente e que Paulo tinha passado por lá primeiro, mas Apolo é quem falava melhor. Ele estava dizendo: se a igreja está crescendo, a glória não deve ser dada a homem nenhum. É claro que a gente observa que muitos irmãos, como pioneiros, como apóstolos enviados de Deus, fazem um trabalho missionário magnífico, mas o sucesso, final das contas, vai ser de Deus. Então, somente Deus é glorificado, tá bom? E a gente tira algumas lições em relação a isso. Deus é quem dá sabedoria para plantar. Então a gente pensa assim: a glória no começo é do homem e no final é de Deus. Não, de maneira alguma. É Deus quem dá ousadia para o homem plantar. É Ele quem distribui, digamos assim, aquele recipiente com as sementes, né, que é a sua palavra de Deus, usando uma linguagem figurada, para essa plantação, tá certo? É Ele quem dá. Somente Ele é quem faz crescer. Então a planta, né, é cuidada, é regada, mas no final das contas você não está ali para observar como é que ela acontece o crescimento. A mesma coisa hoje um lavrador. Ele faz uma plantação, ele irriga, ele coloca, né, ele cava os sulcos, os buracos ali naquela lavoura, mas no final das contas ele vai para casa dormir. Enquanto ele vai dormir e descansar do seu trabalho, no outro dia ele vai numa esperança, ou seja, numa fé que deu certo, né? E aquele crescimento, quem dá é Deus. Então a cooperação, irmãos, ela é dupla, mas a glória é somente de Deus. Somente Deus recebe a glória final. Se a igreja cresce, se a igreja é abastecida, se a igreja recebe uma quantidade maior de adeptos, pode ser que seja Deus trabalhando, porque nem toda a vida que a igreja está crescendo em número significa que é uma obra de Deus. Às vezes uma igreja pode estar inflando porque está oferecendo espetáculos, mas também não significa que uma igreja que não esteja crescendo é porque é de Deus, né? E eu acho que em alguma das nossas aulas, eu não lembro qual, mas eu acho que foi em 2020 que a gente falou sobre a numerofobia e a numerolatria, né? Alguém tem medo de números crescentes na igreja e outros idolatram esses números. E a gente precisa ser equilibrado. O crescimento precisa estar alicerçado com as escrituras e é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Então essa cooperação é de Deus junto com o homem. Deus, ele quer o trabalho com o homem, né? Uma cooperação sinergista, né? Deus vai dando o aparato, as ferramentas para esse homem plantar, mas no final das contas, se não for a mão de Deus que abençoou este trabalho, então não vai dar certo. É por isso que a gente precisa orar a Deus, precisa interceder para que a obra do Senhor continue. Jesus mesmo disse: orai para que o Senhor mande mais ceifeiros, porque grande é a seara, tá bom? Vamos lá para o nosso segundo tópico. Antioquia é o ponto de partida para o crescimento da igreja. Antioquia, uma igreja missionária. Então vamos lá, queridos irmãos. O apóstolo Paulo, depois de ter sido chamado pelo Senhor ali em Damasco, ele passando pelo deserto, né, e deserto da Arábia, que a gente vai encontrar aqui em Atos capítulo 13, o chamado deste homem aqui da igreja de Antioquia. Ele estava com os irmãos em Antioquia. Ele vai dizer, queridos irmãos, eu não sei se você lembra, que ele passou 15 dias com Cefas, né, com Pedro, e depois ele ficou com os irmãos aí em Jerusalém. Ele ficou com Pedro lá em Jerusalém e depois ele foi para Antioquia, onde o Senhor o chamou para o seu santo ministério, a santa vocação. E a gente vê aqui, eu deixei um mapa para que você se situe onde é Antioquia aqui, tá bom? Mais para baixo aqui é Jerusalém, mas eu não coloquei, mas eu coloquei o ponto principal desse local mesmo, dos gentios. E a gente vai ver aqui em Atos 13:1 que diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, ou em outra tradução chamado o Negro, e Lúcio, Cirineu e Manaém, né, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja que existiam pessoas aqui que aparentemente eram importantes, mas existe uma divisão aqui. E segundo o arqueólogo cristão e também teólogo William Ramsay, ele vai dizer que a partícula grega te, que tem aí, né, usada para antes de Barnabé e também com Manaém, mostra que essa relação que foi falada aqui por Lucas era dividida nesses dois grupos. Quais os dois grupos?
profetas e doutores. Os profetas ele anuncia aqui primeiro, que é Barnabé, Simeão e Lúcio, e os doutores que eram Manaém e Saulo. Veja que esse Manaém, ele tinha aí uma linhagem, né, um conhecimento um pouco mais avançado que diz respeito a alguém de uma família assim um pouco mais abastada, porque fora criado, era amigo de infância de Herodes, né, um governador da província lá, um tetrarca. E aqui fala de Saulo. Então, meus irmãos, a gente pode, né, segundo essa perspectiva aqui, entender que nessa igreja existia um profeta. Esses profetas aqui, é claro que tinham sim o poder sobrenatural do Espírito Santo, não fala também apenas dessa questão de profetizar, mas daqueles também que pregam a palavra de Deus. Profeta no Novo Testamento tem essas duas conotações, também no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é daquele que interpreta a voz de Deus, né? São aqueles que interpretam a palavra de Deus para a perspectiva do Novo Testamento, da nova aliança. Então a gente pode fazer essas duas divisões aqui, os profetas, Barnabé, Simeão e Lúcio, e os doutores Manaém e Saulo, né? Então vamos lá para o nosso próximo ponto. Então, uma igreja missionária, a gente vai ver que era uma igreja que se preocupava em enviar missionários, né? Então a gente vai ver aqui em Atos, na continuação, né, de Atos capítulo 13, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, vocês vão ver aqui que quando o Espírito Santo de Deus, eu acredito aqui que é por meio de uma revelação profética de alguém, né? Alguém recebe essa mensagem e fala, a parte, a Saulo e a Barnabé, eles vão jejuar. Ele não diz, o Espírito Santo falou, então vamos ler, então vão jejuar para essa preparação dessa missão e depois eles se despedem cumprindo. Então a gente pode entender que essa igreja de Antioquia, ela era espiritual, ela tinha comunhão, porque estavam reunidos num só propósito, e ela era uma igreja de ação, irmãos, porque fizeram aquilo que o Senhor havia mandado, né? Ordenado. O Espírito disse, e aí mais uma prova, né, para a gente ver que o Espírito Santo é uma pessoa, tem persona, né, tem personalidade, eles obedecem à voz do Espírito Santo. O Espírito disse, eu quero que eles sejam apartados para fazer a obra que eu já tenho preparado para eles. E a igreja lá de Antioquia prepara esses irmãos e ele mostra que é uma igreja espiritual, é uma igreja que tem comunhão e é uma igreja que tem ação, que é ativa naquilo que o Senhor requer dos seus filhos, tá bom? Então vamos continuar. Chegamos aqui no nosso segundo ponto, nós estávamos aqui no primeiro, uma igreja missionária, já falamos a respeito daquilo que o Senhor havia chamado, e aí a gente vai ver de como aconteceu. Depois que o apóstolo Paulo recebe, né, junto com Barnabé, essa separação, eles agora vão empreender na sua primeira viagem missionária. Eu acho que se você assistiu o vídeo passado, vai se lembrar dessa figura que eu coloquei aqui, que é quando o apóstolo Paulo ele já sai para a sua primeira viagem missionária e vai para Chipre. E quando ele chega lá em Chipre, já tem um homem, né, que é o Elimas. Se você ainda não assistiu o vídeo passado, você pode voltar lá e ver que a gente vai falar explicadamente sobre esse acontecimento aqui, tá bom? A gente não detalhou aqui, porque os dois pontos realmente são só para fazer uma menção e a gente entender mais ou menos como foi essa chamada e esse ministério iniciado do apóstolo Paulo. Então, quando ele prega em Chipre, né, Elimas, o encantador, ou conhecido como Bar Jesus, ou filho de Jesus, como era assim conhecido, tentou empreender empecilhos para que o evangelho não fosse pregado para o procônsul, né, Paulo Sérgio. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, repreende aquele homem e aquele homem fica cego, tá bom? Logo após ele vai para Antioquia da Pisídia e ali ele recebe a oposição dos judeus e ao mesmo tempo a alegria dos gentios. O apóstolo Paulo vai ser marcado por esses momentos, né, de pregação por grande oposição dos judeus. Os judeus se opõem ferrenhamente e os gentios recebem de bom grado. Isso aí, irmãos, é uma amostra, né? Deus vai encaminhando o apóstolo Paulo para dizer, meu filho, eu tenho chamado você para a pregação dos gentios. Talvez isso aqui seja uma amostra. Então, o apóstolo sempre vai receber pessoas que vão aceitar o evangelho e pessoas que vão se opor. É uma marca registrada na vida do apóstolo Paulo e na vida do seu ministério, tá bom? E aí logo após, em Atos o próximo capítulo, né, capítulo 14, do 1 ao 28, ele passa por Icônio, Listra e Derbe, recebendo também a mesma perspectiva. Em locais, ele recebe aceitação
e depois ele recebe também oposição. E o Evangelho de Cristo não é assim? Tem irmãos que se espantam porque às vezes no evangelismo alguém se lhe opõe, mas é assim, irmãos, o Evangelho causa essas coisas nas pessoas. Como eu também citei, hoje eu estou citando várias aulas que a gente passou, né, atrás, talvez essas aqui sejam um ponto de resumo, né, de retrospectiva daquilo que a gente falou, mas C.S. Lewis ele vai dizer que o Evangelho de Cristo ou causa prostração e adoração ou vai causar indignação por parte das pessoas. E aí chegamos ao terceiro ponto, a segunda viagem missionária de Paulo. Então Paulo continuando, depois dele ter voltado para aquela viagem, ele volta para Jerusalém, porque há um concílio, né? O primeiro concílio de Jerusalém, que a gente vai ver, porque os judaizantes estavam ali perturbando os irmãos que estavam sendo recém-convertidos, para que eles tivessem de guardar a lei judaica, né? A lei cerimonial, inclusive da circuncisão. E esse concílio acontece para que os irmãos empreendam a dizer àqueles novos convertidos que eles não precisam se preocupar com isso, porque eles devem se preocupar apenas com guardar a palavra de Deus, né? Não comer carne sacrificada aos ídolos, se abster da prostituição, não ter imoralidade sexual e também a carne de animal sufocado. E aí isso tem um contexto cultural por trás, porque geralmente esse local onde era sacrificado os ídolos era o local onde os irmãos poderiam ser tentados a voltar àquelas práticas. Então foi somente isso. E os irmãos enviam a Paulo, né, também nessa perspectiva. E ele vai visitar algumas igrejas onde ele já passou e também levando essa mensagem. A gente sabe que nesse ínterim aqui, o apóstolo Paulo, ele se aparta de Barnabé por causa de João Marcos. Eu não vou falar isso porque a gente já falou na aula passada. Se você quiser falar sobre isso na sua aula, fique à vontade, mas eu não vou me ater. Mas a gente vai ver aqui que Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. Mas quando ele planejava visitar outras igrejas, outros locais, aliás, outras regiões, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo lhe impediu. E houve também uma grande mudança de planos quando ele, numa visão, vê um macedônio dizendo: a Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então houve essa mudança de rumo sobre a direção do Espírito, quando ele teve a visão. E ele foi então para Macedônia, e aí é onde Lucas vai dizer: e nós, né, entendendo que pelo Espírito o Senhor nos chamava para Macedônia, nós fomos para lá, e lá quando ele chega encontra uma mulher líder, vendedora de púrpura, prega o evangelho, e aí a gente sabe que acontece muitas coisas, né? A mulher pitonisa, enfim, muitas coisas. Inclusive a pitonisa também está na aula que a gente gravou. Então Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, ou então Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Coríntio e Éfeso, né? Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Então Paulo era uma máquina de plantar igreja, era um homem desbravador. Ele tinha a ousadia do Espírito Santo e ele não ficava parado, meus queridos irmãos. Era um homem da pregação constante, né? Essa pregação, esse empreendimento de pregar a palavra de Deus era uma resposta do Senhor na vida de Paulo, quando ele mesmo disse que aonde abundou o pecado, ou seja, onde ele era usado para perseguir os cristãos, agora superabundou a graça para que ele fosse pregador do evangelho. Então chegamos, queridos irmãos, ao nosso último ponto, características de um plantador de igreja, né? Primeiro, motivado pelo chamado. Então, como vemos em Paulo, um plantador de igreja, desculpa, não obedeci a vírgula, né? Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo, como é aquilo que nós vemos aqui em Atos capítulo 9, 17, e também 22. A gente vê, irmãos, quando Deus ele chama, ele vai confirmando, ele vai respaldando. Nem todos foram chamados para ser plantadores de igreja, como o apóstolo Paulo, mas aqueles que foram chamados, o Senhor assim o respaldará. Então essa consciência do chamado é um fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. E Deus ainda chama. Nesse século, 2021, Deus ainda chama pessoas para desbravar, missionários, apóstolos enviados, não no sentido apostolado, né, irmão, mas no nome, enviados por Deus para plantar a igreja. Sim, Deus ainda está cumprindo esse tipo de chamado até a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nosso ponto 2 é experimentar no deserto da vida. É interessante que a lição fala muito desse deserto, né? O autor gostou muito de colocar
de explicitar essa parte do deserto. Então, a gente já sabe, viu em 2 ou 3 lições, que o apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia e ali foi moldado também o seu caráter, né? Refletiu muito, a gente pode pensar nisso. Então, para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar o nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra grandes desafios na missão de pregar o evangelho e plantar igreja. Então, Deus, ele fala conosco. Pelo chamado de Deus, a gente consegue sentir que os desafios vão ser todos superados, porque maior é o que está conosco do que está aí no mundo, né? Então, o Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e também personalidade. Meus irmãos, o chamado de Deus não é de qualquer maneira. Ele prepara e ele trabalha. Tem gente que pensa que é o chamado de qualquer... Não, Deus mandou, ele vai mandar de qualquer jeito e vai ter um monte de máscara. Não, irmão, Deus trabalha no caráter, é a vontade de Deus trabalhar no caráter, trabalhar no coração do ser humano a qual ele chamou para uma grande missão. E aí, nesse último ponto aqui, vocês sabem que eu costumo sempre colocar, né, um slide, fazer algum ponto, mas eu achei interessante o que o nosso comentarista da lição colocou a respeito, e eu coloquei na íntegra aqui, né? Eu não quis fazer nenhum apanhado e apenas fiz uma marcação de texto, né? A igreja segundo as escrituras. E olha que coisa importante. Toda estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as sagradas escrituras. Por que, irmãos, está sendo colocado isso aqui? Porque gente está ficando aí deveras feliz porque a sua igreja está crescendo. E aí você vai saber por quê. Não, a minha igreja está crescendo porque eu coloquei um ringue de luta livre no meio da igreja. Não, porque aqui a gente fala só bem, a gente não prega contra o pecado. Então esse crescimento talvez seja um crescimento duvidoso, que a gente precise olhar com cautela e não identificar que alguém está crescendo porque Deus está abençoando. Às vezes é um crescimento errôneo que não faz parte do arcabouço das Sagradas Escrituras. E aí eu lembro, né, de um pregador peruano, eu sempre falo dele, o reverendo José Soto, e ele vai dizer o seguinte: enquanto Moisés estava sendo aplaudido por aquela grande multidão, estava sendo reprovado por Deus, porque ele desobedeceu aquilo que o Senhor havia mandado ele falar. Tá certo? Então, enquanto muitos aí ministérios estão se congratulando a quantidade de pessoas que está crescendo, né? E às vezes não é legítimo porque talvez esteja pregando ou falando uma premissa errônea das Sagradas Escrituras para agradar os ouvintes e não realmente para pregar a palavra de Deus. Mas deixa eu ler na íntegra aqui com você essa parte final aqui desse último ponto para a gente encerrar a nossa aula hoje. Nas Escrituras vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço, né? Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos, há de se ter pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito e vida de oração, pois muitos ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. É um conjunto, né? Nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e guardamos a sua vontade para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus quem dá o crescimento e aprova a obra. Você já viu ministérios, irmãos, que parece que aquela igreja tem que ter a cara daquele homem, daquela pessoa, ele não quer dar a glória a Deus, ele não quer fazer com que a obra do Senhor, o nome de Deus seja glorificado. Não, eu tenho aqui, eu que trabalhei só. Ora, o apóstolo Paulo, ele disse, longe de mim está me gloriar. Se eu me gloriar, que eu me glorie na cruz de Cristo. Eu plantei e Apolo regou. Claro que estou misturando aqui as passagens, né? Mas para dar um norte naquilo que eu estou falando, para respaldar. Mas ele diz, no final das contas, quem vai dar o crescimento é Deus. Então a glória para Deus. O crescimento que Deus dá é um crescimento saudável e sustentável. Mas o crescimento errôneo de certas heresias que tem se levantado por aí, como certas teologias estranhas, é um crescimento mortífero, são teologias daninhas, ervas daninhas e danosas à mentalidade das pessoas que talvez pensam que estão seguindo o Evangelho e na verdade estão seguindo algo que não é o Evangelho, mas só parece. E aí então chegamos na nossa conclusão. Então vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram a sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja, pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhecem e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com a fidelidade ao nosso
Senhor, né? E a Assembleia de Deus é conhecida como a igreja plantadora de igreja. Eu acho que não existe outra, pelo menos aqui no país, outra igreja que tenha plantado tantas igrejas, né? Que o Senhor tenha abençoado como a nossa denominação. Que seja assim, junto com esse crescimento de plantação de igrejas, também o alicerce, o crescimento do ensino que a gente precisa tanto, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, nós chegamos por aqui, a nossa aula já passou de 34 minutos e nós, se Deus quiser, nos veremos em breve na próxima aula. Deus abençoe a todos e até mais, em nome de Jesus. Amém.